Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sandra Luna e este é o canal Redescobrindo o Ser. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade a essa jornada transformadora de conexão com a nossa centelha divina, inspirados no livro da May Andrade, Conexão com a Centelha Divina. E aí, como você tem se sentido até então? Você fez os primeiros 5 exercícios dessa nossa jornada, desse nosso programa de transformação e reconexão interior? Você fez o exercício do espelho? Você fez o exercício do silêncio? Você conseguiu meditar? Conta para mim nos comentários como você se sentiu após o exercício do bem-estar, focando naquilo que te dá prazer e que te dá alegria e te faz feliz. Você praticou a gratidão como no exercício do 4º dia? E aí, você tem anotado num caderninho as suas impressões, sensações e sentimentos com relação a cada dia de prática desses exercícios de conexão com a centelha divina? Fica a dica. Pega um caderninho, anota, põe para fora tudo aquilo que você recebeu de insight, de intuição, de percepção e até mesmo de emoções e pensamentos após cada prática, para que no futuro você possa voltar a reler todas essas anotações e ter ainda mais intuições e insights sobre o seu momento de vida e sobre essa conexão, ou melhor, reconexão com a sua centelha divina. E hoje a gente vai partir para o 6º dia de exercício. E o dia de hoje é dedicado à contemplação. A contemplação é você conseguir olhar aquilo que está no mundo ao seu redor com um olhar sem julgamento, um olhar de pura contemplação, de você olhar ao seu redor e conseguir simplesmente contemplar, sem julgar, sem dar opinião, sem nada. É o puro olhar, por olhar com apreciação. Todo mundo sabe que após a criação, Deus simplesmente olhou para sua obra e a contemplou. E nos dias de hoje, a gente vive numa vida tão corrida, tão agitada, que a gente não consegue dedicar alguns minutos do nosso dia simplesmente para contemplar aquele momento. A contemplação, ela é importante porque ela nos traz ao momento presente. Ela faz com que a gente foque naquilo que está acontecendo e que a gente consiga apreciar aquele momento, aquela experiência, as pessoas ao nosso redor, aquele alimento. Quantas vezes a gente não acorda correndo no dia a dia, acorda correndo, já atrasado, mal toma café direito, mal se alimenta, se veste correndo, vai para o trabalho correndo, corre no trânsito, seja no carro ou no transporte público, e aí você trabalha correndo, sem você parar e contemplar. Quando a gente aprende a apreciar os momentos e as situações, a gente faz tudo com mais calma. Porque quando a gente faz tudo correndo, a gente não aprecia, a gente não olha o belo em cada uma das coisas e pessoas que estão ao nosso redor. A gente vive sempre sem tempo. É como se a gente tivesse acostumado a estar sempre correndo, sempre sem tempo e não parar, respirar e simplesmente contemplar. Quantas vezes você parou para tomar um café da manhã contemplando e apreciando aquele alimento? Agradecendo aquele alimento, colocando em prática o exercício da gratidão que a gente fez no 4º dia. A gente não aprecia mais, a gente não tem mais tempo para apreciar nada nem ninguém, nem a nós mesmos. A gente faz tudo correndo no automático e a gente não tira o mais belo que tem em cada uma das situações, das pessoas e dos contextos da nossa vida. E com toda essa pressa, com toda essa correria, a gente não tem mais vivido. A gente tem apenas sobrevivido. A gente está sempre no modo de sobrevivência, como Joe Dispenza ensina também em seus livros. Olha quanto ensinamento a gente pode trazer para um exercício simples, mas muito poderoso. Quando a gente aprende a apreciar, a contemplar, a gente coloca a nossa atenção no momento presente, como eu já disse, e aí a gente começa a atuar com a nossa plena consciência. E quando a gente está em plena consciência, é o caminho para a gente se reconectar com a nossa centelha divina.
estando conscientes daquele momento, daquela situação. É Deus que está agindo através de nós. Quando a gente come, é a divindade comendo. Quando a gente ama, é Deus amando. Quando a gente sente um cheiro, como a May Andrade coloca, é Deus sentindo esse cheiro. É Deus atuando e vivenciando através da sua criação, que somos nós. Então hoje, depois de você ter aprendido a sentir a gratidão por meio do exercício da gratidão no 4º dia, e depois de você ter aprendido a se proporcionar bem-estar por meio de atividades que te dão prazer, te fazem feliz e assim elevam o seu padrão vibratório, o exercício de hoje tem o objetivo de transformar a contemplação, a apreciação, um hábito. Quando você aprende a apreciar, você se conecta com a sua centelha divina, porque o seu olhar é um olhar puro, sem julgamento. É você aprender a observar a vida pelos olhos da centelha divina, sempre tendo em mente que você é um canal pelo qual a centelha divina vivencia e experimenta. Ela experimenta sensações da vida física. Então hoje eu te convido a fazer o exercício da contemplação. E como você vai fazer esse exercício? Você pode separar um momento pela manhã ou ao final do dia, em que você possa ter ali alguns minutos somente seus. E aí você vai pegar uma cadeira, você vai se sentar em algum local, pode ser na sua casa, no jardim, no quintal, num parque, e você vai simplesmente contemplar. Você vai se colocar ali naquele momento presente e vai olhar ao seu redor e vai contemplar. Mas é uma contemplação, uma apreciação sem julgamento, se colocando à disposição para olhar tudo ao seu redor com os olhos da centelha divina, um olhar de apreciação, de amor, sem julgamento, sem qualificações. Você pode olhar o sol, olhar as plantas, os animais, os objetos ou as pessoas que estão ao seu redor, simplesmente apreciando pelo olhar da centelha divina. Então você vai começar a refletir o que você vê, o que você olha, o que você observa, lembrando de não julgar. Você vai olhar com os olhos da centelha divina, abrindo o seu coração para receber essas informações. E então você vai dizer a si mesmo: os meus olhos são os olhos de Deus. Deus vê através dos meus olhos. Olha só que coisa linda a gente criar o hábito de apreciar, de contemplar tudo que tem ao nosso redor, sabendo que tudo é obra de Deus, nosso Pai Criador, inclusive nós mesmos, né? Então, pratique esse exercício, anota numa folha de papel como você se sente depois desse exercício. É a gente começar a ensinar a nossa mente a ter um olhar mais puro, sem julgamentos. E quando a gente não julga, quando a gente aprecia, a gente também se conecta de forma mais profunda com a nossa centelha divina. A gente está abrindo um canal para que a nossa centelha divina possa finalmente se manifestar nas nossas vidas. E aí, o que você achou desse exercício? O que você tem sentido durante todos esses dias? Se esse programa de 21 dias de conexão com a sua centelha divina está te ajudando de alguma forma, deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém que você acha que vai também ajudar e que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E vamos juntos procurando nos elevar e elevar a vibração do nosso planeta. Eu sou a Sandra Luna e este é o canal Redescobrindo o Ser. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.